Voltei. Parte 2 agora, que eu vou falar sobre... Deixa eu ver o que eu vou falar. Eu acho que hoje eu vou falar sobre hemorragia... Hemorragia e trombose, tá? Porque eu acho que... Não sei, vai depender do tamanho que ficar o conteúdo, né? Se ficar muito grande, aí Vixe, se o conteúdo ficar pequeno, eu faço tudo. Se ficar grande, eu separo ele, tá? Então, vamos lá. Hemorragia. O que é hemorragia? Hemorragia é quando a gente tem a saída de sangue do interior dos vasos sanguíneos. Ou seja, sangue que não tem que estar naquele lugar, entendeu? Porque o sangue, o lugar dele é no vaso sanguíneo. Se ele sai do vaso sanguíneo, hemorragia, tá? Então, a gente tem 3 tipos de hemorragias, que eu coloquei só 2 aqui. Mas, primeiro, a gente tem a hemorragia externa. Então, é quando a gente tem, por exemplo, quando você tá brincando na rua e você rala o braço e sai sangue, isso aqui é uma hemorragia externa, tá? Porque o sangue tá saindo, enfim, hemorragia externa. Hemorragia interna, que é quando a hemorragia é dentro de cavidades. Então, por exemplo, não sei explicar, mas é quando a hemorragia é dentro de cavidades, tá? E ela não sai pra fora, mas ela sai pra fora do vaso sanguíneo. Vou reformular. A hemorragia externa, o sangue ele sai para o ambiente. A interna, ela sai do vaso sanguíneo, mas não sai para o ambiente. Então, ela fica dentro do nosso corpo, mas não sai para o ambiente. E é isso aí. E a gente tem a interna com fluxo externo, né? Que é em caso, por exemplo, quando quando o seu nariz começa a sangrar. Quando o seu nariz começa... Deixa eu tentar desenhar o nariz aqui. Ixi, não sei desenhar o nariz, não. Nariz. Quando seu nariz começa a sangrar, você consegue ver o fluxo pelo lado de fora, certo? Mas o sangue, ele começa de dentro do nariz. Então, por isso que sangue no nariz é chamado de hemorragia interna, porque tá acontecendo dentro do nariz, com fluxo externo, porque sai pra fora, tá? Então, ok. E a gente tem os tipos de hemorragia, como que pode acontecer. Primeiro, é por Rex, que como que acontece? Quando a gente tem uma ruptura na parede do vaso sanguíneo, e por Rex pode afetar qualquer vaso. Quais são as causas? Trauma, aneurisma, que eu vou explicar também depois, e neoplasias, ou seja, cânceres, tá? Então, trauma, quando você bate, mesmo esquema. Você bateu o braço, rompeu a parede do seu braço, e aí o sangue sai pra fora. Então, essa hemorragia é por Rex, porque rompe a parede do vaso. E a gente tem hemorragia por diapedese. O que é diapedese, né? Diapedese é o andar da célula para fora do vaso sanguíneo. Então, o seu vaso ele não tá rompido, o seu vaso tá inteiro. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso vaso ele é semipermeável? Ou seja, ele permite a saída só do que tem que sair? Pois é. Às vezes a hemácia sai. Então, sai uma hemácia de cada vez. Então, sai uma hemácia, sai hemácia. Mas o vaso não tá rompido, ele tá inteiro. Só que tem essas cavidadezinhas aqui no vaso, porque todo vaso tem. Então, a hemácia sai por esses vasinhos aqui, tá bom? E aí, se ela sai por essas cavidades, é chamado de diapedese. Tá? Então, diapedese é a saída de hemácia sem o vaso estar rompido, tá? E aí, por ser saída de uma hemácia de cada vez, fica difícil de detectar porque sai pouco sangue, porque sai pouquinha hemácia. Diferentemente de quando o vaso ele é rompido pra caramba. Então o sangue sai e sai muito sangue. Quando a gente tem por diapedese, a hemácia sai uma de cada vez. Então é difícil de você detectar. Ok? E aí, quais são as causas da hemorragia? Primeiro, causas traumáticas por rompimento físico dos vasos sanguíneos por lesão. Ou seja, se a gente tem uma causa traumática que precisa do rompimento, qual é o tipo de hemorragia? Por Rex, porque tem ruptura da parede do vaso. Então, causa traumática é uma hemorragia por Rex, ok? Causas vasculares, quando a gente tem problema na estrutura das paredes dos vasos. Então, assim, a parede, ela não necessariamente pode estar rompida, tá? Então, a parede pode estar inteira. Só que, às vezes, a sua parede é muito fina e sai muita hemácia. Sai várias hemácias por diapedese de uma vez. Porque quando a parede, ela tá
inteira, só que, né, tem os furinhos nela, sai uma hemácia de cada vez. Se a parede for muito fina, pode sair várias de uma vez, entendeu? Então a parede não tá rompida. E 3, hemorragia hemática, né? É causada por... Eu não sei como explicar isso aqui, mas eu vou ler, tá? Então, em caso de dengue hemorrágica, a gente tem a trombocitopenia, que é a diminuição de produção de plaquetas, o aumento da destruição das plaquetas, né? Porque a plaqueta, a gente sabe, ela é a hemácia, só que rompida. Então, aqui a gente tem uma hemácia, que a gente sabe que a hemácia tem um tempo de vida útil. Depois que ela se rompe, ela se transforma em várias plaquetinhas, ou seja, vários fragmentos de hemácia. Então, se a gente tem a diminuição da produção de plaquetas, a gente tem menos hemácia também, consequentemente, né? E aí, aqui eu coloquei o AAS, ácido acetil salicílico, acho que é isso, reduz a produção de tromboxano, que é fundamental para a agregação das plaquetas, ou seja, não tem trombose. Então, quando a pessoa toma aquela aspirina, né, eu acho que é isso, a pessoa evita a trombose, porque a agregação das plaquetas é o que faz a trombose. Então, a gente tem várias plaquetas aqui que elas estão separadas. Só que o tromboxano, tá vendo? Ele vai fazer essas plaquetas ficarem juntas. É o mesmo esquema parecido daquele negócio que eu expliquei pra vocês, da tensão superficial da água, né? Porque o H2O, ele se junta com esse H2O aqui e eles se unem por causa desse hidrogênio e desse oxigênio. Aqui é a mesma coisa. Então, o tromboxano vai fazer essas plaquetas ficarem mais juntas. Então, o AAS, ele faz esse tromboxano não existir. Se não existe tromboxano, as plaquetas ficam assim e a gente não tem uma trombose. Mas eu acho que vocês vão conseguir entender melhor quando eu explicar sobre trombose mesmo, né? Então, primeiro, pra gente saber, né, o porquê que essas coisas acontecem, a gente precisa saber como que é a hemostasia normal, ou seja, como que acontece quando a gente tem um problema, não é um problema, mas quando a gente tem algo que acontece na nossa corrente sanguínea. Então, primeiro, a gente tem a vasoconstrição, então vamos supor, tá? Você, não sei, você tá com alguma coisa inflamada, ok? E aí, o seu vaso, calma aí, primeiramente, ok? Então, o nosso vaso, ele é composto por células epiteliais, membrana basal, que é um tecido conjuntivo, colágeno, que são essas coisas em cinza aqui, e músculo, que é isso aqui em rosa aqui que eu coloquei pra vocês, tá? Então, quando a gente tem uma lesão, o que vai acontecer automaticamente, que a gente tá perdendo muito sangue, né? A gente tem uma lesão e a gente começa a perder muito sangue, o que vai acontecer? Esse músculo liso não, a membrana basal, ela vai entrar, certo? Ela vai, não sei explicar, uma vasoconstrição reflexa, né? Porque assim que teve a lesão, o negócio já entra. Pra que a membrana basal ela vai se contrair? Para evitar a maior perda de sangue. Então, vocês concordam que se o vaso sanguíneo ele tivesse normal, mesmo com a lesão, ia continuar saindo sangue à toa? Então, essa constrição reflexa aqui vai fazer o sangue sair menos, tá? Mas não é como se isso aqui fosse um trombo, alguma coisa que dificulte a passagem sanguínea. Não é isso, é só momentâneo. Então, isso aqui não vai ficar aqui para sempre, tá bom? Então, tá. Então, é isso aí. Então, primeiro a gente tem a vasoconstrição, que é a resposta reflexo do músculo liso aqui. E vai ter, consequentemente, a diminuição do lúmen para evitar a perda de sangue, tá? E como que vai acontecer? A lesão libera endotelina, ativação dos receptores de dor e reflexo no local. Então, a lesão vai fazer com que essas células endoteliais liberem uma substância para fazer a vasoconstrição. Então, vai liberar a endotelina e vai fazer a vasoconstrição reflexa, ok? E depois, né, a gente tem a hemostasia primária, que são divididas em fases. Então, primeiro a gente falou da vasoconstrição e agora a gente vai falar da hemostasia primária, tá? Então, na hemostasia primária, a gente tem meio que a fase de band-aid, tá? Que eu gosto de chamar assim, fase band-aid, que é a ativação das plaquetas. Então, como que vai acontecer isso aqui? Depois que a gente teve aquele coisa reflexo aqui, qual que é o nome? Vasoconstrição reflexa. Nossa, é vasoconstrição? É. Depois que a gente teve a vasoconstrição reflexa,
esse reflexo diminui. E em vez do vaso ele tá assim, do jeito que estava antes, ele vai voltar ao tamanho normal. E o que vai acontecer? As plaquetas que estavam correndo na nossa corrente sanguínea, então plaqueta é pedaço de hemácia, as plaquetas que estavam aqui, elas vão ser convocadas para poder atuar no local da lesão, que é essa parte tracejada que eu coloquei. Então ela vai vir atuar no local da lesão e elas vão tampar a lesão, tá vendo? Então esses negocinhos verdes aqui são plaquetas que se juntaram aqui. Beleza? Então, agora eu vou ler. Como acontece? O endotélio lesionado expõe o colágeno e FVW ativa a adesão plaquetária. Então, o contato das plaquetas com o colágeno que vai fazer isso acontecer, tá? Mas como que isso vai acontecer? Primeiramente, vai ter a lesão. Depois da lesão, a gente vai ter uma vasoconstrição. Depois da vasoconstrição, se o epitélio está danificado, vai vir plaqueta para cá, porque o fator FVW vai chamar as plaquetas para cá. As plaquetas se aderem a esse local que está lesionado. E aí, faz o band-aid, tá? E aí, depois disso, a plaqueta muda seu formato e libera grânulos, que recruta mais plaquetas. Grânulos ADP, tromboxano. Vocês lembram do tromboxano que eu falei para vocês? Que no caso do AAS, o tromboxano, ele faz as plaquetas ficarem juntas. Então, se a gente tem a liberação de tromboxano aqui, as plaquetas vão se grudar. Então, isso que faz essa espécie de band-aid, o tromboxano liberado, tá vendo? Pelos grânulos. E a gente tem a fase 3, tá? Que é a hemostasia secundária, que é a fase da cola. Então, depois que a gente já tem as plaquetas grudadinhas aqui no endotélio que tá danificado, a gente vai ter a entrada de fibrina, tá? Que é tipo se fosse uma cola, como se fosse uma cola. Porque vamos supor, se as plaquetas elas ficam soltas aqui, sem essa cola, vocês concordam que elas podem sair? Mesmo que a adesão seja grande, elas podem sair por causa do fluxo sanguíneo, né? Pode sair. Então, a gente tem a fibrina, eu acho que é a fibrina, que vai fazer essas plaquetas se colarem para não saírem daqui, tá? Então, vamos ler. Como acontece? Quando tem exposição da túnica íntima, tem a liberação do fator tecidual. O fator tecidual está relacionado com a morte das células endoteliais, proteína solúvel que se liga à tromboplastina. A tromboplastina vai se converter em trombina, trombina vai reagir com fibrinogênio e formar a fibrina, tá? Então, isso aqui, essa cola, é a fibrina. Isso aqui ela explicou bonitinho pra gente aqui, todo esse esquema ela explicou, mas eu não decorei. Então, não sei se vocês precisam decorar. Ou decora, não sei. Decora, né? Não custa nada decorar. Então, primeiro, vai ter a tromboplastina. A tromboplastina vai se converter em trombina. A trombina se converte em fibrinogênio. E o fibrinogênio se converte em fibrina, que é a cola. Aí, a fibrina se conecta nas plaquetas do local da lesão. Essa conexão vai impedir a saída do sangue e vai ter a cascata de coagulação, que eu vou explicar agora no efeito 4 para vocês, que é a contrarregulação antitrombônica. Então aqui, ó, mano, eu arrasei nesse desenho, tá? Então, depois que a gente já teve as plaquetas aderidas no tecido, as plaquetas aderidas aqui onde a área foi lesionada, a fibrina atuando como cola, a gente vai ter a cascata, a contrarregulação. Porque vocês concordam que se continuar chegando plaqueta aqui, a fibrina vai continuar colando e aí vai obstruir o lúmen, vai tampar totalmente isso aqui. Então, o que vai acontecer? Uma contrarregulação, ou seja, vai fazer essas plaquetas que estão aqui diminuírem, né? Ficarem mais na delas assim. Então, vamos ler, né? O TPA vai fazer a fibrinólise para não obstruir o lúmen. O que é fibrinose? A quebra da fibrina. Então, se a fibrina quebra, se a cola sai, né? As plaquetas começam a sair e é isso aí. Então, primeiro, a gente tem a fase de vasoconstrição, né? Que o músculo ele contrai para cá e tampa um pouco do lúmen. Segundo, a gente tem a fase de band-aid, que é a hemostasia primária, que começa a chegar a plaqueta para se grudar no epitélio que está danificado. No terceiro, a gente tem a hemostasia secundária, que quando chega a fibrina para colar as plaquetas. A fase 4 que a gente tem é quando a gente tem a fibrinólise, que é a quebra da cola, ok?
Então, essa bomba aí. Beleza. E como a gente classifica a hemorragia? Primeiro, a gente tem a origem, que pode ser capilar, venosa, arterial ou cardíaca. Então, se a gente tiver uma hemorragia, ou seja, saída de sangue dentro de um capilar, ele é muito menos perigoso do que se a gente tiver uma saída de sangue do coração. Vocês concordam? Porque o coração é um órgão maior, ele que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E o problema não. Vai ser pior, entendeu? Porque o coração é maior, tem mais ácido sanguíneo, não sei o que, então se tem coisa, estraga mais. Segundo, a visibilidade, que é externa ou superficial, e aquilo lá que eu expliquei pra vocês, quando a gente tem uma hemorragia no nariz, não, é hemorragia no nariz, que o nariz começa a sair sangue aqui, é um interno com fluxo externo, tá? Que é chamado de epistaxe, beleza? E a gente tem também visibilidade que pode ser interna ou oculta. Então, quando o sangue ele sai para fora do vaso, né? Porque é uma hemorragia, só que a gente não tem contato desse sangue com o meio externo, tá? Então, pode ser na cavidade visceral ou cavitária. Tipos de hemorragia. A gente tem as petequias, que são hemorragias pontiformes. A gente tem os hematomas, que é o aumento de volume em uma coleção de sangue. E a apoplexia, que é a hemorragia grave intensa com destruição de órgãos. Então, aqui vamos mostrar para vocês. As petequias são essas pequenininhas aqui, tá vendo? Que tem pontinhos pequenininhos aqui. Petequia, 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 petequia aqui em cima, petequia, várias petequias. Equimose, elas já são um pouco maiores. Então, equimose, são maiores, tá? Então, quando a gente tem equimose, geralmente é de origem capilar. E aqui, a gente tem um hematoma, né? Porque a gente usa o termo hematoma de uma forma bem errônea, tá? Porque a gente usa qualquer coisinha, tipo isso aqui como hematoma. Isso aqui não é um hematoma, isso aqui é uma equimose. O hematoma é quando tem uma área bem maior afetada. Então, aqui a gente tem a hemorragia, né? Que o sangue saiu dentro do vaso sanguíneo. E tá aqui, ó, hematoma. Então, é uma área bem maior que foi danificada. Aqui a gente tem uma otorragia, que é uma hemorragia da orelha, né? Então, aqui a gente tá vendo que a saída do sangue tá indo pra fora, então o fluxo é externo, só a gente não sabe se a hemorragia começou aqui ou se ela começou bem mais pra dentro do ouvido. Então, a gente fala que é interno com fluxo externo, tá? Otorragia. Epistaxe, que eu falei, dá o sangue no nariz. Mesmo esquema. O sangue do nariz tá saindo de forma externa, só que a gente não sabe se a lesão é aqui dentro, é aqui fora ou se é lá dentro. Então, é interno com fluxo externo. Mesmo esquema. Coração. A gente consegue ver que esse coração, ele tem presença de hemorragias. Aonde? Essas regiões aqui, ó. Vendo? Todas essas regiões aqui são regiões hemorrágicas. Então, a gente tem petequias, ou várias petequias, petequia aqui, petequia, e várias equimoses também, que são essas hemorragias um pouco maior, tá vendo? Equimose. Então, esse é um coração que teve hemorragia de petequia e de equimose. Outro coração aqui, a gente tem aqui todos os capilares desse coração sofrendo uma hemorragia. Olha só que triste, tá vendo? Todos os capilares com hemorragia. Isso aqui pode ter sido por obstrução, né? Pode ter sido por obstrução, não sei. E aqui a gente tem um coração que tá inteiro estragado, inteiro. Então, nossa, ele tá todo zoado, né? Então, o coração vai ter dificuldade de expandir e vai ter a ruptura dos grandes vasos. Hemopericárdio. Hemorragia na cavidade torácica. Então, o sangue aqui, ele tá coagulado, né? O sangue tá coagulado. E o pulmão não vai conseguir se expandir, porque não vai ter a diferença de pressão. O órgão vai estar tampando a caixa torácica, não sei o que. E é isso aí. Consequências. Vai depender da quantidade de velocidade. Vai depender da quantidade e da velocidade e local, né? Porque se a gente tiver uma hemorragia pequena, por exemplo, sei lá, estourou um capilar, não vai ser tão prejudicial assim, entendeu? Agora, se estourou uma veia, vai sair mais sangue, então a quantidade é maior. Então, se a gente tem um aumento da quantidade, a gente vai ter uma hipovolemia. O que é hipovolemia? É a perda de líquido do corpo,
tá? Isso aí vai estar relacionado com choque, que eu vou explicar pra vocês depois, tá? Então, a hipovolemia é causado quando a gente perde sangue muito rápido, líquido do corpo muito rápido. E como que a gente perde líquido do corpo muito rápido? Tendo uma hemorragia em um vaso grande, tipo uma artéria, uma veia. E a velocidade do local também, que tá ligado com o choque também. Então, se a gente tiver uma hemorragia por diapedese, que é quando a gente tem a saída das hemácias, uma hemácia de cada vez e o vaso não tá rompido, a velocidade é menor. Se o vaso tá rompido e a gente tem a saída por Rex, que sai muito sangue de uma vez, a velocidade é maior, tá? E foi aqui que eu falei pra vocês, pode causar um choque por causa da quantidade e da velocidade. Eita. Pode causar anemia por causa da quantidade e asfixia, dependendo do tipo da posição que a pessoa está. Beleza? Trombose agora. Esse aqui, eu gosto de trombose, porque pra mim faz muito sentido. Tá? Então, a trombose é o processo patológico onde tem a solidificação do sangue no indivíduo vivo. Por que no indivíduo vivo? Porque quando a pessoa tá morta, o sangue coagula também. Só que não da mesma forma que a trombose. A trombose, a pessoa ainda está viva, tá? Então, a trombose vai acontecer pela falha dos processos de coagulação do sanguíneo. Então, trombose versus coagulação. A trombose vai coagular o sangue sem estímulo nenhum no local. A coagulação ocorre quando a gente tem um problema. Então, por exemplo, ruptura da parede do vaso. Vai ter todo aquele processo que eu expliquei pra vocês. Aqui, ó. Todo aquele processo que eu expliquei pra vocês. Só que de forma induzida, né? Ou seja, algo aconteceu pra ter a coagulação. E a trombose, ela não vai ter isso. Então, o sangue só começa a coagular porque ele quer, né? Então, aqui na imagem, a gente vê aqui, a gente tem o vaso sanguíneo, tipo, pra cá. E o trombo aqui, ó. Tá vendo? Um trombo aqui. O trombo, ele vai estar fortemente aderido na parede do vaso. Então, se a gente tem aqui um vaso sanguíneo com um trombo, vocês concordam que o fluxo sanguíneo, ele vai diminuir? Porque vai ter uma pedra no meio do caminho? Então, o fluxo sanguíneo diminui? Pois é. E ele não acompanha o formato do vaso. Isso aqui, eu acho que dá pra cancelar, porque a professora falou isso, mas eu achei fotos de trombos que tem o formato do vaso. Então, tá bom, né? Então, aqui, quando o trombo é retirado, a superfície fica rugosa. Por quê? Porque a gente tem lesão. Então, mesmo esquema lá pra vocês verem, ó. A gente tem um trombo aqui. Deixa eu fazer ele menorzinho. Um trombo aqui. O fluxo sanguíneo tá passando, mas tá dificultado porque tem uma pedra aqui. Quando a gente remove esse trombo, o que vai acontecer? A parede daqui vai ficar meio enrugadinha, porque tinha um bagulho aqui preso, né? Então, tinha um trombo aqui preso. Quando ele tirou, a parede fica enrugada. E a gente vai ter a lesão endotelial, que vai causar todo aquele esqueminha de coagulação que eu falei pra vocês. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? Então, vai acontecer isso se tiver lesão da parede endotelial. Cadê? Então, exatamente isso aqui. Então, tem lesão na parede. Acontece aquele esquema lá. Coagulação. Coagulação é a reparação do vaso quando tem um estímulo normal, que é aquela imagem que eu botei pra vocês também, né? Então, tem a danificada aqui a parede do vaso, vai acontecer aquele todo o processo de chegar coisinha aqui, aí cola, e não sei o que, e bonitinho, tudo bonitinho lá. A coagulação, ela acompanha o formato do vaso, né? Acompanha a cavidade. Então, isso aqui, eu acho que é um coração. Esse aqui é um coração, porque isso aqui é um coração. E olha, esse coração tá todo coagulado. Obviamente, né, essa pessoa tá morta. Então, a gente não sabe se isso aqui é uma coagulação natural ou não, né? Mas o sangue tá coagulado, ó. Então, ela acompanha todo o formato do coração, toda a cavidade. Deixa eu ver aqui. Ixi, eu mostrei. Ah, não, eu comecei a hemorragia agora, né? Mosquei. Uai, ah não, peraí, mosquei. Eu vou mostrar lâminas pra vocês de hemorragia, porque eu esqueci de mostrar. Voltei, pessoas. Então, aqui a gente vai ter uma hemorragia suprarrenal, né? O que é uma hemorragia mesmo? É quando a gente tem a saída de líquido fora dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem o vaso sanguíneo,
e o líquido sai aqui pra fora, tá? Então, hemorragia suprarrenal. Ih, como é que é coisa aqui? Então, aqui, olha o tanto de hemácia que tem nesse fígado aqui, mano. O tanto de hemácia que tem, ó. Hemácia é pra estar aonde? Dentro de vaso sanguíneo. Ó, essas aqui estão dentro de vaso sanguíneo, essa aqui também. Mas essas daqui estão fora, ó. Então, é uma hemorragia. Olha o tanto de hemácia que tem pra fora. Wave. Aqui, mais hemácia pra fora de vaso sanguíneo. Então, mais hemácia. Se a gente tem hemácia fora de vaso sanguíneo, a gente tem o quê? Hemorragia. Tá bom? Nesse caso aqui, é uma hemorragia no rim. Então, é isso aí. Essa é a peça que a gente tem da histologia, né? Vou ver se eu acho outra. Nessa coisa aqui, a gente tem uma tuba uterina, tá? Então, é uma tuba uterina que teve gravidez, né? Então, teve hemorragia. Aqui eu não tô conseguindo, não sei se isso aqui seria... acho que isso aqui seria já hemorragia, já. Todo esse vermelho aqui. Vamos ver se tem mais. É isso mesmo, ó. Toda essa área aqui, vermelhinha, é hemorragia. Então, ela fica bem mais fácil de ver quando é em grandes áreas, assim. Ó, hemorragia fora do vaso sanguíneo. Olha o tanto de hemácia aqui, tá vendo? Tudo aqui é hemácia. Isso aqui é uma tuba uterina. Então, é isso aí. Essas são as microscopias que a gente tem de hemorragia. Vamos ver de macroscopia. Então, aqui a gente tem, novamente, uma tuba uterina, né? Então, olha, mano, olha que tristeza. Isso aqui é um feto, ó. É um bebezinho. Bebezinho não, né? Um feto. Feto não é bebê, caralho. Aqui a gente tem um feto. Aqui a gente tem sangue. Ó, áreas que sofreu hemorragia aqui, ó. Tá vendo que tá bem escuro, ó. Hemorragia. Áreas que sofreram hemorragia. Tá vendo? Então, essa foi a peça de útero. Vou ver se tem outra. Aqui tem outra de gravidez tubária, ó. Então, isso aqui tudo é sanguinho. Hemorragia. Estão vendo? Deixa eu ver se tem outra aqui de gravidez tubária pra mostrar pra vocês. É, mais sanguinho nessa região. Sanguinho aqui, hemorragia. E aqui do testículo. Tudo isso aqui, ó, hemorragia do testículo. Toda essa área aqui mais escura. Estão vendo? Isso aqui pode ser também. Mas isso aqui com certeza é. Isso aqui pode ser. Essa região aqui que tá mais escura pode ser também. Então, um testículo pra vocês. Aqui. Preto. Tudo tá preto aqui, ó. Hemorragia. Então, isso aqui tá tudo hemorrágico. Esse aqui é aquela peça... Eita. É aquela parte maior que eu mostrei pra vocês. Que é hemorragia, essa aqui. Então, esse aqui ela é aberta por dentro. Sofreu hemorragia. E esse aqui eu não sei se ela mostrou. Deixa eu ver. Então, aqui a gente tem o ovário, né? Então, a área hemorrágica. Acho que eu nem preciso mais estar mostrando onde é que tá a área hemorrágica, né? Porque é onde tem sangue. Aqui, hemorragia, essa área preta. E aqui a gente tem a hemorragia petequial. O que é petequial mesmo? O que é? Que eu expliquei pra vocês. Que é quando a gente tem a hemorragia em um órgão, né? Por exemplo, se é um pé aqui. Um órgão. Só que aí o sangue, ele fica em bolinhas. Assim, ó. Então, isso aqui é um rim com hemorragia petequial. Porque, ó, bolinha, 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 bolinha. Bolinha, 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 várias bolinhas. Então, várias petequias. Beleza? Então, é um rim com hemorragia petequial. Várias petequias. Novamente, um rim com hemorragia petequial. Várias bolinhas. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Olha só, o que tem aqui? Bolinha, bolinha aqui, bolinha pra cá, bolinha. E aqui a gente tem uma hemorragia do coração, olha que dó, né? No epicárdio. Então, essa área preta aqui significa que o coração teve uma hemorragia. Ok? Então, hemorragia eu acho até um pouco lógico, né? De você achar. Então, aqui, petequias aqui, né? Que é pontinho pequeno.
Isso aqui, será que ela colocou? Deixa eu ver. Nesse cérebro aqui, pessoal, a gente vai ter uma hemorragia também, né? Que tá localizada nessa região. Mas a gente vai ter também aqui, nessa imagem não dá pra ver, mas eu lembro que eu desenhei em uma outra que a professora mostrou. Então aqui a área hemorrágica tá aqui. Ai, não mostrou não. Mas tinha uma peça que ela mostrou que o cérebro ele tava com os vasos sanguíneos marcando, né? Então tinha vários vasos sanguíneos, tipo, sei lá, aqui. E eles estavam bem evidentes porque sofreu hemorragia, sabe? Então, mano, que ódio dessa caneta. Ai, como eu odeio esse tablet. Então é isso aí. Aqui, eu acho que trombose, eu parei nessa parte aqui, né? Nessa coagulação aqui. Então, o que causa a trombose, né? Então, eu preciso que se vocês prestarem atenção, vocês vão entender tudo, beleza? Então, a gente tem a tríade de Vachal, esqueci o nome do cara. Tríade dele. Então, o que causa trombose? Lesão endotelial. Se a gente tem uma lesão endotelial, a gente vai ter esse processo acontecendo. Então, se o endotélio lesa, vai ter agregação de plaqueta, porque vai entrar em contato com o colágeno daqui. Aí vocês voltam o vídeo e olhem aqui para vocês entenderem e acompanharem o raciocínio, tá? Então aqui vai ter a lesão endotelial. Se a gente tem uma lesão endotelial, a gente vai ter a hipercoagulabilidade, porque se o endotélio tá lesado, a gente vai ter a junção da plaqueta com o endotélio machucado. Então, a plaqueta vem aqui e tampa aqui, tá? Então, se a gente tem a hipercoagulabilidade, né? Quando a gente tem muita plaqueta aqui, então, acho que é aquele mesmo esquema lá do vaso sanguíneo, assim. E aí, quando a gente não tem aquela fibrinólise, que é a quebra da fibrina, a plaqueta fica alta, né? Fica muita plaqueta com fibrina aqui. Então, a gente vai ter um fluxo anormal de sangue. Pode ter a estase do sangue, né? Que é o sangue passando devagarzinho. Ou a gente pode ter quase que uma obstrução mesmo aqui, né? Então, isso aí favorece uma trombose, tá? Então, é isso aí. Mas eu acho que no fluxo anormal, ele acontece mais, porque se o sangue ele passa devagarzinho, ele tem mais tendência a lesar. Se ele lesa, eu vou rever isso aqui, porque eu lembro de ter entendido. Então, o que causa lesão endotelial, né? Trauma, ou seja, batida, né? Então, quando você rompe o endotélio. Arteriosclerose, que é aquela gordura que junta na nossa túnica íntima, eu acho. Hipertensão arterial, quando o fluxo sanguíneo é maior, a gente tem a maior chance de lesão. Porque vocês concordam que se a gente tem o vaso sanguíneo aqui e o fluxo está passando muito assim, ó, muito fluxo de sangue, a parede pode estragar. Então, se a parede estraga, a gente vai ter todo aquele processo lá de novo. Tudo isso aqui de novo, ó. Isso aqui tudo acontecendo de novo, tá? Porque lesou a parede. Onde é que eu tô? Aqui. Porque lesou a parede, ok? Então, a gente tem uma trombose na aorta, tá? Então, aqui, a gente tem uma placa ateromatosa aqui também, ó. A placa ateromatosa é quando a gente tem o acúmulo de gordura. Não é aterosclerose ainda, mas é quase. É quando tá começando a se formar. E a gente tem trombo. Olha aqui o trombo. Tá vendo? Por isso que quando eu li pra vocês aqui, que falava que a trombose, ela não acompanha o formato do vaso, eu ignoro isso, porque aqui parece que tá acompanhando o formato do vaso da aorta. Então, eu ignoro isso, tá? Mas aqui a gente tem uma trombose, ok? Então, a aorta e um trombo aqui. Alteração no fluxo sanguíneo. A gente tem a estase sanguínea, que o sangue mais lento, o sangue ele vai ficar mais lento, né? E aí o sangue mais lento, ele pode estar ligado à hiperviscosidade, que é quando a gente, por exemplo, uma pessoa diabética, né? O sangue da pessoa diabética, ela tende a ser mais viscoso, porque a gente tem muito açúcar no sangue. O que é viscosidade? Viscosidade é a velocidade que um líquido tem de cair. É o tempo que o líquido leva para cair. Então, quando a gente joga um copo de água no chão, a água cai quase instantânea, né? Mas se a gente for jogar amaciante,
ele vai demorar um pouquinho para cair. Então, a viscosidade do amaciante é maior do que a da água, tá? Então, é o viscosidade, gente. Viscosidade é o tempo para cair. É isso aí, eu acho. Não sei. Então, uma pessoa com hiperglicemia tem o sangue mais viscoso. Por quê? Tem muito açúcar no sangue e o sangue demora mais para escorrer. É essa a palavra. Então, na estase venosa, ou seja, o que é estase venosa? É quando o sangue ele anda devagarzinho demais no vaso sanguíneo. O sangue desoxigenado, ou seja, o sangue venoso, fica mais tempo no vaso. Se o sangue ele tá andando devagar, então aqui a gente tem o vaso sanguíneo, ok? Se o sangue ele tá andando devagar e ele é um sangue que é rico em CO2 e pouco oxigênio, esse sangue ele pode ir matando o seu tecido com o tempo, porque ele não tem oxigênio suficiente para manter o tecido. Então pode causar uma hipóxia por estase de sangue mesmo, né? Porque o sangue vai andar devagarzinho. E aqui a gente tem agora explicando a aneurisma, né? Que altera o fluxo sanguíneo. Aneurisma, vocês lembram que eu expliquei para vocês das válvulas da perna do indivíduo? Deixa eu achar aqui. Não tô achando as válvulas. Aqui. As válvulas da perna do indivíduo, eles têm esse espacinho. Tá vendo? Nas válvulas aqui, tem esse espacinho. E quando a pessoa ainda tem umas varizes, né? O sangue, ele pode tender a ficar aqui também, ó. Nessa cavidade aqui. Entre a válvula e o vaso. Então, o sangue pode ficar aqui. Então, o que é o aneurisma? Mano. Não tô achando. Tá. O aneurisma é quando a gente tem uma dilatação na parede do vaso sanguíneo. E o sangue que estava indo em uma direção, nessa direção, quando a gente tem a dilatação da parede, ele vem nessa direção, ele entra aqui e ele volta. Então, o sangue, ele tem esse fluxo e esse fluxo também, porque tem essa dilatação na parede do vaso, tá? E aí, o aneurisma, ele vai formar um turbilhão, que é tipo um redemoinho de sangue aqui. E aí, esse redemoinho de sangue, ele vai fazer o sangue voltar. Entendeu? E aí, tipo assim, se a gente tem a dilatação desse vaso sanguíneo, vocês concordam que esse vaso sanguíneo, ele tá mais fino, porque ele foi estendido? Se o vaso sanguíneo, ele foi estendido, a parede, ela vai estar mais fina. E quando a plaqueta, ela entra em contato com o endotélio e rompe o endotélio, né? A plaqueta, ela entra em contato com o endotélio e rompe o endotélio. O que vai acontecer, pessoal? Que eu já expliquei pra vocês já. Isso aqui. Então, pra mim, de verdade, é muito importante vocês entenderem esses passos aqui, porque tudo tá ligado a isso. Tudo tá ligado a isso. Então, se a plaqueta, ela encosta no endotélio, vai acontecer isso aqui. Todo esse processo. Tá vendo? Tudo isso aqui de novo. E aí? Cadê? Ué. E aí, se a plaqueta encosta no endotélio, a gente vai ter uma hipercoagulabilidade, tá? Aí, como eu falei pra vocês quando eu mostrei o desenho que eu fiz das válvulas com problema que o sangue pode acumular aqui, então, a gente tem a trombose em veias profundas, que é quando o sangue ele se acumula entre as válvulas, tá bom? E aí tem chance de trombose, porque o sangue ele vai ficar rodando aqui, roda, forma um bagulho aqui. E, né, estraga o endotélio, tem aquele processo que eu expliquei pra vocês, e o sangue fica aqui, tá? A trombose. Então, alterações na coagulabilidade. Então, aumento dos fatores pró-coagulantes, redução do anticoagulante, né? Redução daquele processo lá de contra-coagulação, que é o último processo daqui de cima, que é esse último processo aqui. Então, quando a gente tem um problema nesse processo aqui, a gente tem uma hipercoagulabilidade. E a gente tem a redução da atividade fibrinolítica. Então, em caso de queimaduras, anticoncepcionais, inflamações e tabagismo, tá? A fibrinólise, ela que vai... A fibrina, né? Ela que vai
grudar as plaquetas no negócio. Então, quando a gente tem a redução disso aqui, a gente tem menos plaquetas grudadas lá também. Classificações do trombo. O trombo pode ser localizado, então o trombo ele pode estar nas artérias, veias e capilares. E eles podem ser de, não sei se são 3 ou 4 tipos, mas aqui tá mostrando 3, deixa eu ver. São de 3 tipos. Então, eles podem ser oclusivos, ou seja, obstruir totalmente a parede do vaso. Então, a gente tem aqui um vaso sanguíneo e o trombo, ele pega isso aqui tudo do vaso sanguíneo. Deixa eu desenhar menorzinho para ficar melhor. Então, ele pega todo o vaso sanguíneo. Tá vendo? Então, esse vaso sanguíneo tá quase inutilizável. Mural, que é quando a gente tem na parede do vaso, então ele forma literalmente um muro, né? Um trombo nessa região aqui. Então, o sangue ele consegue passar por aqui. E canalizados, que são os canalizados, eles são a versão do obstrutivo, só que melhorado, né? Então, os canalizados, eles vão fazer o quê? Eles são quando o trombo, ele é mais antigo. Então, quando o trombo é mais antigo, ele vai ter a necessidade de falar assim, mano, vamos deixar passar o sangue? Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a romper algumas partes, ó. Rompe aqui, rompe, mas ele não sai o trombo. Então, o fluxo sanguíneo, ele começa a passar por essas partes que tá canalizada. Então, por mais que ainda tenha um trombo, a gente ainda pode ter a passagem de vaso de sangue, porque teve a recanalização do trombo, entenderam? Então, a mural é quando a gente tem o trombo, na parede do vaso. A obstrutiva é quando o trombo, ele tá no vaso inteiro. E a canalizada é quando o trombo, ele é mais antigo e ele começa a formar novos vasos sanguíneos dentro do trombo mesmo. Então, aqui, a gente tem aqui estruturas, tá? O trombo, ele pode ser branco, que é formado de plaquetas e fibrina. Não tem glóbulo vermelho, porque o glóbulo vermelho que deixa a cor vermelha. Vai acontecer quando o fluxo sanguíneo é mais rápido. E o vermelho, que vai ter muita hemácia e fibrina, onde o fluxo sanguíneo é mais lento. Presença de infecção, pode ser séptico ou asséptico, né? Então, pode ter bactéria ou não ter bactéria. Então, vamos mostrar aqui pra vocês uma artéria mesentérica, tá? Uma artéria mesentérica, aqui o que a gente consegue ver? Uma aneurisma. O que é aneurisma mesmo? É isso aqui, ó. O turbilhão em volta, entendeu? Assim, aneurisma. Aqui a gente tem dilatações irregulares. Então, a artéria mesentérica é para ser assim, ela tá assim, ó. Essa barriguinha que forma aqui é uma dilatação que não tem que existir, tá? Então, é isso aí. A gente tem aqui, ela dentro, um trombo muito bem aderido. Então, ela tá cortada no meio. Aqui a gente tem uma trombose. E vocês estão vendo que a parede da artéria mesentérica e o trombo estão quase uma coisa só, porque eles estão muito unidos. Muito unidos. E lembra quando eu falei pra vocês que mesmo que retirem esse trombo aqui, a parede vai ficar danificada, porque olha o tanto que ele tá aderido aqui. Então, não tem como não danificar a parede, né? Então, aqui, ok, o trombo tá muito bem aderido na artéria mesentérica. Aqui, a gente tem a veia cava no fígado, né? Então, aqui a gente tem um trombo. Isso aqui eu tô achando que é mais coagulação, mas a professora passou como trombo, então tá bom. Então, aqui a gente tem um trombo, ok? Não tô vendo nada de fortemente aderido, mas se a professora falou que é trombo, é trombo. Temos aqui um coração, um trombo mural no coração. O que é trombo mural? Quando a gente tem um vaso sanguíneo e o trombo, ele tá só numa parede do vaso. Então, trombo mural no coração. E esse trombo mural, por ele estar em uma parte do vaso só, ele pode se deslocar e causar embolia, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês, tá? E aqui a gente tem artéria e veia femoral. Então, onde está a artéria? Aqui. Essa aqui é a artéria, tá? Então, vamos lá, como que eu expliquei pra vocês? A gente tem 3 tipos de trombo. O trombo oclusivo, que tampa toda a parede, o trombo mural e o trombo que ele é oclusivo, né? Só que ele recanaliza. Então, ele
permite a passagem de coisa. E isso aqui acontece quando ele é antigo. Mais antigo. Isso aqui, mais novo. Tá bom? Então, o trombo antigo, ele tem a recanalização. O trombo novo não tem. Tá? Então, aqui. Isso aqui é um trombo antigo ou um trombo novo? Esse aqui é um trombo antigo, porque aqui a gente consegue ver a recanalização desse trombo. Ó, desse vaso sanguíneo. Então, aqui tá recanalizado. Ok? Ao contrário desse aqui. Calma aí. Ao contrário desse aqui, que é um trombo novo, né? Mas ele não é tão oclusivo assim. Tem uma passagem aqui de sangue aqui, tá vendo? Mas ele é um trombo novo que tá começando a querer canalizar. Aqui, ó. Beleza? Então, ele tá começando a querer canalizar. É isso aí. É isso aí, é isso aí. E a gente tem os tipos de coisa, né? Hemácia, que é o vermelho. Então, a gente tem hemácia. E o branco, que a gente tem fibrina e plaqueta. Deixa eu ver se esse aqui... É isso aí. Então, essa aqui foi a aula de trombo. E eu vou mostrar as peças pra vocês agora. Então, let's go. Aqui a gente tem uma trombose, tá? Que tipo de trombose é essa daqui? Ela é oclusiva? Ela é mural? Ou ela é recanalizada? Ela é obstrutiva, porque ela tá tomando toda a parede do vaso aqui, ok? Só que, como eu falei pra vocês, quando o negócio, ele é mural, ele pode ser ou canalizado ou não. E o canalizado, ele acontece quando a trombose é antiga, mas essa trombose, ela é recente, porque ela tá bem obstrutiva, porém, ela tá começando a querer se recanalizar. Aonde? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, é uma trombose antiga que tá começando a canalizar o vaso de novo, beleza? Então, aqui a gente consegue ver isso aqui também de novo, ó. Início da canalização, ok? Não sei o que ela quer que a gente veja aqui, não. Mas é só... Ah, tá. Deve ser, tipo assim, que o sangue tá bem aderido no tecido, né? Deve ser isso aqui. Não sei, não. É isso, gente. Esse aqui de estria de Zahn, ela não passou. Mas pelo que eu tinha visto, é quando a gente tem a mistura do vermelho e do branco. Deixa eu colocar, né? O vermelho e o branco, tá? Então, a gente tem uma mescla. Então, aqui a gente tem o branco, vermelho, né? Mais bonitinho. Branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Depois a gente tem a mistura. Aí, ó. Vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. E é isso aí. Nessa peça aqui, a gente tem uma trombose em reorganização. Ou seja, uma trombose que é antiga e tá começando a querer se canalizar, tá? Onde é que tá essa trombose? Aqui, ó. Tá vendo? E aqui a gente tem um canalzinho aqui. Então, essa é a trombose. Aqui também de novo, ó, o trombo obstruindo todo o lume e o início da canalização aqui, toda essa área. Novamente, trombose com canalização aqui. Tá bom? A trombose eu acho que é mais de boa de ver também. Então, aqui, isso aqui tudo é um trombo, tá? Porque a gente consegue ver hemácia aqui, ó, hemácia. E aqui tá passando mais hemácia. Então, é como se tivesse formado um novo vaso sanguíneo. Então, aqui tem mais hemácia passando. Então, recapitulando. Essa imagem aqui é essa aqui, só que expandida. Então, é um trombo grandão que tá formando canaizinhos pra passar sangue. Porque o tecido não pode ficar sem sangue, né? E deixa eu ver se tem mais. Aqui, na macroscopia, a gente tem uma artéria, né, com trombose. Que tipo de trombose? Oclusiva. Oclusiva. Ó o vaso todo tampado de sangue.
todo cheio de sangue. Então, uma trombose oclusiva. Novamente, uma trombose oclusiva da mesma artéria, só que cortada. Então, isso aqui tudinho aqui é sangue. De novo. De novo. De novo. Tá vendo? Isso tudo é sangue. Novamente. Parece que é sempre a mesma foto, né? E aqui o negócio de aneurisma. Onde é que tá o aneurisma aqui? Aqui, ó. Aneurisma. Aneurisma. Tá vendo? Aqui é uma dilatação. Então, trombose, ó. Isso aqui é trombo. Pra caralho. Trombo. Trombo. Ok? Deixa eu ver. E é isso aí. Essas são as peças e a lâmina de trombose que nós temos. E o vídeo vai acabar por aqui. Eu vou gravar a parte 3 mais tarde, porque agora eu preciso descansar minha voz. E aí, eu vou estudar um pouco de informação e depois eu dou aula de novo sobre embolia e choque. Eu acho que são só esses dois. Um tchauzinho pra vocês e boa sorte. Ah, não, na verdade eu vou recapitular. Nossa, mano, sempre quando eu ligo eu pareço uma doida. Hemorragia, que é sangue fora dos vasos sanguíneos. A hemorragia, ela pode ser por Rexi, que é quando a gente rompe a parede do vaso, ou pode ser por diapedese, que é quando uma hemácia sai devagarzinho do vaso, sem rompimento do vaso nenhum. Na hemorragia, ela pode ser interna, externa ou interna com fluxo externo. Interno é quando a gente não vê, ela não sai pro meio externo. Externo é quando a gente, tipo, machuca aqui, e aí o sangue sai. E interno com fluxo externo é quando a gente machuca o nariz, tá vendo? E sai sangue do nariz. O que mais que a gente tem? Só isso, né? De hemorragia. E tem aqueles processos que vocês vão estudar depois. E aí, na trombose, a gente tem o que é trombose? É quando a gente tem o sangue que se solidifica sem precisar solidificar. Então, ele só quer solidificar. Ele pode ser mural, oclusivo ou canalizado. O canalizado, ele é o mural. O canalizado, ele é o obstrutivo, só que antigo, ok? Então, ele começa a formar novos canais para passar o sangue. E é isso aí, né? A gente tem aneurisma também, que pode causar trombose, que é quando a gente tem a parede do vaso aqui e tem uma dilatação e o sangue que tá vindo nessa direção aqui, ele volta, vai pra outra direção. Esse é o resumo, tá? Essas são as peças, essa foi a aula. Até mais tarde. Um beijo pra vocês.